Queridos irmãos, queridas irmãs, alegres nos reunimos para celebrarmos o 5º dia da novena em preparação para a grandiosa festa de Santa Rita. Hoje somos chamados, diante desta liturgia e diante deste dia do tema, a meditarmos sobre o amor. O amor que é tão fundamental na vida de qualquer cristão. Para ser cristão, é preciso amar. O único mandamento que Jesus nos deixou e a única exigência que ele nos deu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E falarmos hoje de amor é tão difícil numa sociedade dilacerada pelas injustiças, pelos medos, pelas dificuldades, dilacerada pelos problemas. Muitos de nós não queremos viver a plenitude do amor, porque nós temos muitas vezes e carregamos medos de se entregar ao verdadeiro amor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir no Evangelho, aonde Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, as 3 vezes, respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E vejam, queridos irmãos e irmãs, que interessante as respostas de Pedro. Nas 2 primeiras, Pedro respondeu de forma imediata, como nós muitas vezes respondemos de forma imediata. Se chegar em você e falar: fulano, fulana, vamos ali rezar um terço, ser de imediato, vamos, porque está no impulso. E às vezes o amor nos leva ao impulso, sem antes da gente ver as consequências desse amor. E veja, queridos irmãos e irmãs, que Jesus é sábio quando faz as perguntas a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E essa pergunta é provocativa, queridos irmãos e irmãs. É provocativa para mim, é provocativa para cada um de nós que aqui estamos hoje celebrando este 5º dia da nossa novena, aonde Santa Rita viveu a plenitude do amor na vida, encarnado nos estigmas, aonde ela recebeu na fronte, na testa, o maior sinal do amor de Deus para a sua vida. Quando a gente olha para a vida de Santa Rita, muitos de nós se comovem não pelas virtudes de Santa Rita, não por tudo que ela fez de bom grado na sua vida. Nós nos comovemos muitas vezes pelas misérias que Santa Rita viveu, pois ela casou-se com apenas 14 anos de idade. Tinha toda uma vida para viver, mas ela se entregou ao amor matrimonial. Diante da primeira circunstâncias da vida, já com 2 filhos, ela fica viúva. Uma desavença entre o seu esposo e algumas famílias, e lá foram assassinar o seu esposo. E veja, queridos irmãos e irmãs, a primeira dádiva de Santa Rita: perdoar. E aí que está o primeiro passo para vivermos a plenitude do amor. Só perdoa quem ama de verdade. Só perdoa quem ama de verdade.
Muito de nós falamos que amamos o outro. Verdade ou mentira? A gente fala que ama o outro. Mas se o outro fazer qualquer coisinha na sua vida, qual que é a primeira coisa que você pensa? Você pode até não falar para ela. Mas qual que é a primeira coisa que você pensa? Não quero nem te ver pintada de ouro na minha frente. E eu sei que vocês estão dando risada porque vocês concordam com o que o Padre está falando. Não é verdade? Muito de nós fazemos isso. E queridos irmãos e irmãs, o Padre também não está distante de fazer isso. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos. Porque hoje eu dizia na missa de manhã, a gente só faz o bem para quem está dando algo para nós. Porque quando a pessoa deixa de fazer o bem para a nossa vida, nós deixamos de amá-la. Nós deixamos de aproximar dela. Mas veja, queridos irmãos e irmãs, Santa Rita, na sua primeira dádiva, perdoa o assassino do seu marido. Começa-se a dedicar totalmente a vida, a caridade, às obras. Mas tudo na vida tem o chamado espírito de porco. Já ouviram essa expressão? Existe sempre um espírito de porco na vida de qualquer pessoa. E na vida de Santa Rita não foi diferente. Quando ela estava cultivando perdão para que os filhos também perdoassem, foi alguém lá da família do marido dela e disse: olha, vocês têm que vingar a morte do seu pai. Vocês não podem deixar por isso não. Vão lá e vingam a morte dele. Segunda dádiva de Santa Rita, qual é? Vocês são filhos de Santa Rita, vocês devem saber mais que o padre. O que ela faz? Ela reza. Para que os filhos não caiam no pecado mortal, ela pede para Deus para tirar a vida dos filhos. Veja, queridos irmãos e irmãs, segundo ato de amor de Santa Rita a Deus, ela prefere ver os filhos mortos do que ver os filhos perdidos no pecado. Olha que interessante. Ela prefere ver os filhos mortos do que ver os filhos ali cometendo um ato de matar o outro, de tirar a vida do outro. E aí eu te pergunto, na sua confiança em Deus, você teria a mesma coragem de Santa Rita? De oferecer o seu bem mais precioso para que o outro não cometa o pecado? É difícil, não é? É difícil a gente pensar dessa forma. Mas Santa Rita pediu a Deus. Vejam, a segunda dificuldade, os filhos dela pegam uma peste, mas antes de morrer, ela convence eles a dar o perdão ao assassino do pai. Veja, queridos irmãos e irmãs, como o amor transforma. Como o amor muda. Como o amor renova. E esse mesmo amor nós vemos explícito em Santa Rita. Quando não tendo tudo isso na vida, ela acha que não ama a Deus totalmente, aí o que ela pede? Para ter os estigmas de Cristo. Já não basta ter perdido o marido, já não basta ter perdido os filhos, e ela ainda acha que é pouco. Diferente de nós. Muito diferente de nós. Porque nós, como seres humanos, qualquer coisinha que a gente sente, nossa, vira uma tempestade num copo d'água. Os homens principalmente. Qualquer dorzinha desmorece tudo, não é verdade? Estou falando no sentido das mulheres. Quando a mulher pega uma gripe, aí o que ela faz? Ela faz de tudo, limpa a casa, cuida dela, tudo. Mas quando o homem pega uma gripe, o que acontece?
Morre no sofá ou na cama. Não é verdade? Vocês são casados, vocês podem falar. Eu sou desse jeito. E olha, meus queridos irmãos e irmãs, às vezes um pequeno sofrimento para nós se torna um grande martírio. Mas na vida de Santa Rita não bastava ter dado o marido na morte, o filho na morte ainda. Ela pediu mais para provar o seu amor. E às vezes a gente reclama de tanta pouca coisa. A gente pede as coisas para Deus, parece que as coisas não acontecem. E aí a gente vira uma tempestade num copo d'água. Ai, Deus não me ama, Deus não está nem aí comigo, Deus não me ajuda. Em pequenas coisas nós transformamos a nossa vida numa tempestade enorme. E veja Santa Rita, meus irmãos. Ela ofereceu o marido, ofereceu os filhos, ofereceu a sua vida. E ainda não bastava. Tão grande amor que ela tinha por esse Deus. O mesmo amor que eu e você temos que aprender. Porque somos devotos de Santa Rita. E quando nós nos propomos a celebrarmos uma novena, nós temos que assemelhar a nossa vida, a vida dessa grande santa. Passar porque ela passou, claro que nós não conseguimos chegar nem um terço do que ela passou. Mas nós temos que tentarmos sermos como ela. Firmes na fé, na experiência do amor. O mesmo amor que Jesus exige de Pedro por 3 vezes hoje no Evangelho. E Pedro, quando Jesus pergunta pela 3ª vez, o que faz? Ele fica triste. Senhor, tu sabes que eu te amo. E às vezes a gente fica tão triste por tanta pouca coisa. Na vida, no nosso dia a dia. Pedro ficou triste porque Jesus questionou ele 3 vezes. Irmão, tu me amas? E veja, queridos irmãos e irmãs. Só aquele que ama de verdade é capaz de fazer o que Santa Rita fez. Por isso Jesus vai terminar o Evangelho de hoje dizendo: em verdade vos digo. Jesus, ao perguntar Pedro se tu me amas, para significar com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E era morte de entrega total, meus irmãos. Santa Rita se entregou no amor total a Deus. Pedro também, ao dizer sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ele se entrega. Mas façamos um paralelo entre Pedro e a nossa vida. Muitos de nós vão falar, mas eu não sou digno. Eu não sou digno de tamanho amor. Se nós formos pensar na ótica, Pedro também não era digno desse amor. Porque Jesus faz essa pergunta enquanto estava vivo com eles. E logo depois, quando Jesus é preso, Pedro está ali e vão perguntar: mas tu não é um daqueles que estavam com aquele homem? Não sou eu não, nem conheço. Se a gente for parar para pensar, meus irmãos, em questão de dignidade, ninguém é digno. Mas Pedro foi capaz no final da vida de dizer: eu não mereço morrer como meu Senhor, que eu seja crucificado de cabeça para baixo. Mesmo sabendo das falhas de Pedro, que Pedro iria negá-lo 3 vezes, Jesus não deixa de provar o seu amor. E às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: eu não sou digno disso. E olha ali Jesus provando que ele não olha os nossos pecados ou as nossas falhas, mas olha aquilo que nós podemos oferecer, como Santa Rita ofereceu. Ofereceu tudo o que tinha, até o próprio corpo, para se fundar o amor de Deus na vida. E a mesma exigência que Jesus faz de nós nessa semana. Antes de vivermos o Pentecoste, somos chamados hoje a demonstrar o nosso amor.
O nosso amor é esta palavra que nos chama, que nos motiva, que nos transforma, como transformou a vida de Santa Rita. E ela, depois que perdeu os filhos, quis entrar no convento, mas pela sua idade não foi aceita de primeiro. E o que aconteceu? Santa Rita dormindo na sua casa, acorda lá dentro do convento, sem ninguém ter aberto as portas. E aí, meus irmãos e irmãs, olha os planos de Deus para a nossa vida. Olha os planos de Deus sendo realizados em nossa realidade humana, sendo colocado na nossa frente, que muitas vezes nós não queremos enxergar, porque nos falta esse amor, essa entrega total ao Senhor da vida. Pedro é questionado se ama Jesus 3 vezes, para realmente pôr na prova: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E esse amor vai até as últimas consequências. Nós não devemos ficar pensando nas nossas consequências, mas sim naquilo que nós podemos fazer de melhor para pôr na prova esse amor de Deus. Deus nos ama por inteiro. Deus nos ama por completo. Deus não ama somente o que a gente faz de ruim ou faz de bom. Deus nos ama por inteiro. Então, por isso, hoje, ao celebrarmos esse 5º dia, possamos, diante de Santa Rita, também oferecer a nossa vida, como ela ofereceu, como ela derramou-se e provou-se desse amor de Deus. Somos chamados hoje a abrirmos o nosso coração para entregarmos também ele ao Senhor. Assim como ela entregou toda a sua vida mediante a esse amor de Deus derramado por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.